Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de oração. Hoje vamos conhecer a história de um monge cego, paralítico, que compôs uma das orações mais conhecidas da nossa igreja, a Salve Rainha. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a origem desta que é uma das mais populares orações da Igreja Católica. Algumas pessoas são indicadas como possíveis autores. Há pessoas que afirmam que seria um hino dos combatentes da Primeira Cruzada, mas tudo nos leva a acreditar que tenha sido mesmo composta pelo monge alemão beneditino Hermann Contratti em 1050. Hermann nasceu no dia 18 de julho de 1013. Filho de Mildred, tinha graves problemas de saúde e era um tempo de crises, pestes e calamidades. Os povos bárbaros vindos do leste invadiam as cidades, destruíam a igreja e conventos, provocavam medo, sofrimento, dor e mortes. Ao nascer, sua mãe Mildred o consagrou à Virgem Maria. Tinha uma doença chamada raquitismo, que no futuro o deixou progressivamente paralítico. Tinha o palato fendido, paralisia cerebral, esclerose, amiotrofia ou atrofia muscular espinhal, tinha enorme dificuldade para se movimentar e quase não era capaz de falar. Foram muitos os desafios em sua vida. Era uma das pessoas que tinha tudo para dar errado e fracassar na vida. Seus pais não tinham condições de criar uma criança com estes problemas e o deram aos 7 anos aos monges beneditinos, que o acolheram no mosteiro para os estudos em regime de internato. Naquele ambiente de silêncio, trabalho, estudo e oração, Hermann foi superando cada um dos seus limites por meio da disciplina perseverante. Jamais perdeu a esperança e a vida de fé. Era apaixonado pela ciência e pelas artes. Seu exemplo de autossuperação era notável. Tornou-se astrônomo, matemático, físico, teólogo, poeta e músico. Compôs diversas antifonias e canções para a liturgia. Nessa época, a Europa passava por guerras, devastações e muitas calamidades. A Salve Rainha é uma destas preces que reconhece as dificuldades desta vida, em que muitas vezes gememos e choramos neste vale de lágrimas. Agora que conhecemos um pouco da história deste autor, é possível entender o significado da prece. Mas no último acorde, a oração não estaciona na tragédia. Hermann é um homem de fé e esperança. Ele acredita que Deus sempre prepara um final feliz para quem se coloca em seus braços e confia na sua misericórdia. A prece que sai de seus lábios é uma declaração de confiança amorosa do Deus que jamais nos abandona. Ao completar 20 anos, Hermann Contratti se tornou monge beneditino e passou toda a sua vida na abadia de Reichenau, que fica numa ilha no Lago Constância, no sul da Alemanha. Ele se tornou o mestre dos noviços. Além da Salve Rainha, também compôs ofícios em memória de alguns santos. Elaborou todo um tratado de música. Tem alguns escritos sobre geometria e aritmética e são famosos seus tratados sobre astronomia. Teve também importante contribuição para o aperfeiçoamento do astrolábio, instrumento que iria tornar-se possível as grandes navegações. Foi o historiador que compilou em uma única obra os diversos relatos do cristianismo desde o nascimento de Jesus Cristo até por volta do ano 1000. Aprendeu diversos idiomas, inclusive árabe, grego e latim. Dedicou-se a construir novos instrumentos musicais e astronômicos. Naquele ambiente de silêncio, trabalho, estudo e oração, Hermann foi superando cada um dos seus limites por meio da disciplina perseverante. Os limites aumentavam e ele
os ultrapassava um a um. No final da vida, como se não bastasse mais nada, ficou cego. E este seria o limite determinado para parar a força de superação de Hermann Contract. Mas foi justamente nesta fase que ele compôs a obra-prima que deixaria sua marca diária na história da humanidade, a Oração da Salve Rainha. Morreu no mosteiro de Reichenau no dia 24 de setembro de 1054 e foi beatificado pela Igreja Católica em 1863. Entre os textos profundos e marcantes deste homem, agora vamos ouvir o seguinte, para que possamos ouvir o respiro de sua alma. De 3 modos pode-se sofrer: estando inocente como nosso Senhor na cruz, estando-se culpado como o bom ladrão, e para fazer a penitência, eu quero carregar minha cruz por meus pecados e pelos pecados dos outros. É este o meio mais seguro de se chegar à glória do céu, mas sinto-me muito fraco. O demônio quer me fazer vacilar. Mãe do céu, ajude-me, para que, como vós, eu não murmure e não me queixe, mas reconheça no sofrimento uma prova do amor de Deus. Hermann Contract não compôs toda a Salve Rainha, como a conhecemos hoje. A oração originalmente terminava na frase: Mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. Perceba que o poema orante não pronunciava em nenhum momento o nome de Maria. Passaram-se cerca de 100 anos. A prece se tornou rapidamente muito popular. Era cantada e rezada com frequência em muitos lugares. Foi a oração escolhida para uma importante celebração na Catedral de Spira. Personalidades importantes estavam presentes, como o imperador Conrado. No meio do povo estava um jovem desconhecido que mais tarde o mundo conheceria como São Bernardo, o cantor da Virgem Maria. Foi ele quem popularizou o título de Nossa Senhora. O jovem Bernardo, naquele dia, se uniu ao coro que entoava a Salve Rainha na catedral. Mas, quando todos terminaram e fez-se aquele silêncio reverente, a voz do jovem continuou com a inspirada frase em latim que ele criou naquele momento: Ó Clemens, ó Pia, ó Dulce Virgo Maria. A partir daquele dia, o verso improvisado passou a integrar a oração da Salve Rainha, e é assim que a terminamos até hoje. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Para finalizar esta linda história, vamos rezar a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrima. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E essa foi a nossa história de hoje. Ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever lá no canal, deixe um comentário, curta, compartilhe. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.